Shalom, shalom, família! Estamos aqui, firme e forte, na rocha. Aleluia! Louvado seja o Criador dos céus e da terra, o soberano, todo-poderoso Senhor dos exércitos. Nosso papai, Yahweh Tsebaot, o único digno de toda a adoração, o único digno de toda a adoração. Obrigado, Pai. Te agradecemos. Em nome do teu ungido Filho, da tua palavra viva, a tua graça maravilhosa, o teu perdão, a tua misericórdia, Pai. Oh, meu Pai, tu és bom, tu és misericordioso. Obrigado, Pai, por perdoar os nossos pecados, por revelar a verdade aos teus pequeninos. Te agradecemos, Pai, em nome de Arruxa, do nosso mestre. Assim seja. Aleluia. Louvado seja. Amados irmãos, a paz e a graça de Iá seja contigo. Em nome de Arruxa. Vamos aqui, então, hoje, meditar no livro de Juízes, no capítulo 8, o qual a gente vem meditando nesses últimos 2 dias. E hoje nós iremos estar aqui, então, encerrando essa reflexão, essa meditação na história do nosso querido e amado irmão hebreu israelita, Gideão. Ok? A gente vai ver o finalzinho aqui. Continua ainda, capítulo 9, ainda fala, aí vai falar dos filhos dele e tal, mas a gente vai até ele. Ok? Até a morte de Gideão. Fica no capítulo 8 do livro de Juízes. Capítulo 8. Abram a sua palavra de Yahweh, ok? Nosso Messias, aquele que nos guia, o único mestre, o único líder e bom pastor, a saber, Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, o nosso Redentor e Rei. Então, se você é uma pessoa humilde, reconhece que você é um pecador, uma pecadora, que sem a graça do Eterno, do Todo-Poderoso Criador Yahweh, nós não somos nada. Então, se você verdadeiramente quer um relacionamento com o Pai Todo-Poderoso, se você quer conhecer Ele, se você quer andar em comunhão com o Filho dele, com o nosso irmão, o nosso Rei Redentor, Yahushua HaMashiach, o Messias, o ungido, você então precisa entender que precisamos meditar na palavra, dia e noite, todos os dias. Conversar com o papai, todo dia. Só assim você e eu demonstramos verdadeiramente um interesse genuíno em conhecê-lo, em querer andar com ele, com aquele que é digno de todo louvor, glória, exaltação e adoração e honra. Aquele que nos criou, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, mais um dia de pé, vivos, contemplando esta maravilhosa dádiva que é a existência, a vida. Aleluia. Então, o crente de verdade, o verdadeiro crente, ele medita na palavra dia e noite. Ele separa o tempo que ele vai entrar em comunhão com o Pai e com o Filho, o Messias.
Então ele separa, ele todo dia, é a prioridade dele. A primeira coisa que ele faz é orar, agradecer, buscar uma direção para o dia que nasceu. E é assim o dia inteiro, que é maravilhoso. Ai, maravilhoso, gente. Então, o crente que não lê a palavra, o crente que não ora, que não tem um relacionamento, não é crente, é quente. Tá perdido, tá perdido. Então, ó, sempre meditar na palavra, sempre buscar a direção do alto, porque assim certamente todos nós estaremos seguros, guardados debaixo das asas do nosso Pai, protegidos por Ele, e não cairemos nos enganos do sistema mundial em trevas. E assim teremos força para batalhar, guerrear contra as forças do mal das regiões celestes, os principados e potestades. Essa é a nossa armadura. Essa. Só existe um caminho. A palavra viva. Aleluia. Louvado seja Yahweh de Sebaot, o Todo-Poderoso. Irmãos, antes de dar início em nosso estudo hoje, tirar o relógio, eu gostaria de, humildemente e sinceramente, pedir desculpas. Pedir desculpas à igreja, aos verdadeiros adoradores, aos humildes de coração, aos misericordiosos, aos pacíficos, aos que têm fome e sede de justiça, aos que choram, aos pobres de espírito. Perdão pelo meu temperamento. Às vezes, eu passo do limite. Eu não me sinto feliz e nem um pouco agradado quando eu dou palavrões, xingo, né? Então, é como eu digo sempre, nós precisamos focar, prestar atenção na mensagem, na mensagem, e não no mensageiro. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Yahushua, a palavra viva de Yahweh é perfeita. Então, se nós estivermos direcionados, olhando fixamente, sem desviar, sem olhar para o lado, somente para a palavra, nós não iremos afundar, não iremos cair em tentação, não iremos cair em pecado. Compreende, irmãos? Então, por favor, não siga os maus exemplos, tá bom? Leve em consideração a mensagem, retenham, filtre, ok? Eu estou aqui sempre com muita boa vontade, com muita verdade no coração, para compartilhar com todos vocês, meus irmãos. A verdade, o evangelho genuíno, a palavra viva. Mas todos nós estamos suscetíveis, vulneráveis, vamos dizer assim, porque o inimigo ele anda ao derredor. Ele fica andando ao derredor, buscando uma brecha para nos destruir, nos derrubar, nos envergonhar, nos humilhar, nos escarnecer, blasfemar, caluniar. Ou seja, então a gente abre margem para o diabo ficar fazendo fofoca aí por fora. Ah, aquele irmãozinho lá, aquele irmão lá, aquele rapaz lá, barbudo, vixe, aquele menino ali tem uma boca podre, xinga o tempo todo, misericórdia. É ele que está falando a verdade? É ele?
Será mesmo? Vocês têm razão? Vocês têm certeza disso? Aí começam os diabos, né? Os demônios, gente ruim, gente mentirosa, gente hipócrita, gente que não faz nada para o reino, gente egoísta, mercenária, né? Mentirosa, aparecem querendo nos blasfemar, caluniar, tá? Né? Então, fiquem atentos, ok? Fiquem atentos a toda mensagem que vocês se predispõem a, a ouvir. Retenham o que é bom, não sigam os maus exemplos, ok? Estou pedindo perdão, já orei, eu sempre oro, falo com o pai, falo com o irmão, os irmãos conversam comigo, porque eu sou um pouco esquentado, né? Então, peço perdão, pedi perdão ao pai, estou pedindo perdão diante da igreja verdadeira, a congregação de Arusha, não sigo esses exemplos, ok? Até porque nós estamos aqui representando a palavra viva de salvação, o evangelho da graça. Nós trabalhamos para o reino, e no reino não vai haver nada disso. É um reino de paz, um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de pureza, de alegria, de amor, de harmonia, de respeito. Então, nenhum ser impuro entrará no reino de Yahweh. Entrará no reino dos céus, que vai descer, a nova Yahushua, não vai entrar. Então, a gente precisa ter essa humildade, reconhecer os nossos erros, botar a cara, reconhecer, pedir perdão, porque o verdadeiro crente, ele é humilde. A essência, a base do verdadeiro crente é a humildade. Então, eu tenho humildade. Eu peço perdão e desculpa. Eu acho ridículo. Tá xingando, falando alto, baixaria, escândalo. A palavra, ela bate de frente contra isso. Porém, entretanto, tenho consciência também que eu me excedi, tenho me excedido em alguns vídeos, não foi só um, em alguns vídeos já, que eu tenho consciência que eu tenho me excedido, porque, de fato, é muito difícil, irmãos, o caminho, o evangelho. É muito difícil. Por quê? Porque a gente está levando a verdade, a verdadeira verdade, o evangelho da graça de Yahweh, a saber, o sacrifício do seu ungido e amado filho, o Cordeiro Pascual, Yahushua Hamashia, que veio para nos libertar do cativeiro, que é este mundo, este sistema mundial em trevas, do pecado. Então, o mundo não quer a verdade, o mundo não quer a luz, o mundo escolheu as trevas mais do que a luz, mataram a verdade, assassinaram o Messias, mas Yahweh é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, no terceiro dia, ele ressuscitou aquele que é digno de toda a honra e toda a glória e toda a exaltação e todo o poder e toda a sabedoria. Yahushua Hamashia. O nosso Redentor e Salvador. Então, por que eu digo que é muito difícil? Porque a gente vê, irmãos, cada atrocidade, cada coisa acontecendo, sabe? A gente vê tanta gente mentirosa, a gente vê tanta gente má, tanta gente hipócrita, tanta gente falsa, tanta gente medrosa, sabe? Gente ruim mesmo. Tanto no governo, no sistema, como o próprio povo. O povo fala da corrupção do sistema, do governo, da política, da religião, e é corrupto nos seus atos cotidianos, simples. Então, assim, é difícil, é muito difícil. Você fica muito nervoso. Saiu uma matéria agora, recentemente, eu acho que nos Estados Unidos, eu tinha lido a respeito, a irmã, ela entrou em contato comigo no privado, perguntou se eu tinha visto isso, essa abominação, e eu falei para ela que eu tinha visto, mas eu tinha orado, eu entrego na mão do pai, né? Porque a gente fica com o coração muito machucado.
E a vontade que a gente tem é de explodir, de voar no pescoço dessa gente, esgaguelar. Mas a justiça é de Yahweh, é do Criador. Ele falou, a justiça é minha. A nossa missão é levar o evangelho. Ide e pregai o evangelho, a palavra de salvação, a promessa, a toda criatura e fazei discípulos, ou seja, seguidores do evangelho. Então, essa é a nossa missão. É o que a gente tem recebido essa responsabilidade e, por graça e misericórdia, tem entendido, tem compreendido e tem se levantado corajosamente para levar essa palavra. Mas a justiça é de Yahweh, é do Todo-Poderoso. Ele é o justo juiz. É ele que vai fazer justiça. Então nós não podemos cair nos enganos, nas astutas ciladas do diabo, de Rassatã. Porque a intenção deles é nos caluniar, é nos colocarmos um contra os outros. E a verdade, ela sempre vai ser rejeitada pela maioria. Sempre. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico, amados irmãos. A verdade, ela sempre será rejeitada pela maioria e nós não podemos abaixar a cabeça. Porque se nós estamos tendo um relacionamento sincero com o Pai, todos os dias, sabe, com humildade, ô Pai, fala comigo. Fala comigo, Pai. Tu és Espírito, eu não preciso de homem nenhum. Eu estou lendo aqui, me revela, por favor. Ele se manifesta. Então, se você está verdadeiramente buscando, crendo no Messias verdadeiro, Yahushua HaMashiach, você vai estar firmado e nada vai te derrubar, nada. Pode vir todo mundo ficar contra a gente, irmão. Ninguém vai nos tirar da rocha. Ninguém vai nos desviar. É só você ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia inteira. Inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que todos os homens e mulheres de Iá batalharam muitas vezes sozinhos, sem nenhum apoio. Todo mundo vindo contra eles. A política, a religião, o sistema da época de cada um. E eles iam firme e forte, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Ruach HaKodesh. A consciência divina do Pai que desceu sobre o Filho e que está sobre nós, que cremos no Filho, no Evangelho da graça de Yahweh. Esse Espírito divino faz caminharmos na justiça e na verdade em retidão. Então, isso é que nos dá coragem, a mesma coragem que Davi teve de enfrentar o Golias, sendo que o exército de Israel, numeroso, ficou com medo, com a armadura cheia de arma, e Davi foi sem armadura com uma pedra e o estilingue. Você está entendendo? É o mesmo espírito que fez, como é o nome dele? Sansão, lutar sozinho, com a mão, viu? Com a mão, com o braço, contra o exército inimigo. É o mesmo que fez Gideão, que a gente está meditando aqui, um homem simples, de família simples, o mais rejeitado da família, que ninguém dava crédito nenhum. Enfrentar todo o sistema político pagão da época. Então, quando a gente tem certeza da salvação, quando a gente verdadeiramente está firmado na palavra, na rocha, na verdade, na justiça, ninguém vai nos tirar do caminho. Ninguém. A gente luta contra tudo e todos, se for necessário. Mas nós iremos lutar pela causa do nosso Messias, do nosso Salvador, que veio libertar o seu
povo do cativeiro, da escravidão, do sistema político e religioso. Então a gente luta por essa causa. A verdade, porque a gente não é cego. Você lê Deuteronômio, Deuteronômio fala: vocês irão para uma terra de riquezas inesgotáveis, de fontes de água viva. Tudo que você planta nasce. Qual é a terra que tem toda essa riqueza? E qual é o povo que cumpre com toda a profecia de Deuteronômio 28 e Levítico 26? Qual é o povo? A gente luta com garras e unhas, a gente vai lutar até o dia que Yahuwah permitir e quiser. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu sou teu servo. Dai-me sabedoria divina, discernimento espiritual, entendimento da tua palavra, para sempre caminhar em retidão, em justiça e verdade. Amém. E há rei fiel. Aleluia. Irmãos amados, todos que chegaram aqui agora em nossa live, em nosso estudo, que estão aqui ao vivo no Telegram, na página Povo de Á, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça do nosso Deus Altíssimo Yahuwah seja convosco. Aqui na página de Á tem o link do grupo para conversar ao vivo no chat do Povo de Á congregando, ou seja, congregar conosco ao vivo, quiser participar, falar alguma coisa, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Gostaria de pedir para os meus irmãos amados que puderem compartilhar o link do grupo, se tiverem acesso, né? Não sei, ou então lá no Povo de Á, copia, cola aqui, não sei. E aí coloca no comentário dessa live aqui, eu não sei se abriu algum link, eu acho que sim, né? Eles abrem, né? Eu acho que o Telegram, acho que abre, né? Enfim, e aí para o pessoal vir aqui para o Povo de Á congregando. Muito feliz aqui, estou vendo uma visita aqui muito especial. Minha irmã querida, Tatiane Cuba. Oi, irmã, que alegria tê-la aqui conosco. Eu não sei se o irmão querido e amado Pedro Cuba está contigo. Que alegria, viu? Louvado seja Yahuwah pela vida de vocês. Seja bem-vindo, Jô, Albuquerque, Edu, tamo junto, família. Pri, Lucilene, Andréa, Rosana, Auri. A paz e a graça seja com todos vós. Então vamos lá meditar em Juízes. Ah, sim, eu falo e acabo esquecendo. Só para concluir, a matéria que eu vi foi que me deu enjoo, nojo, e que se a gente não vigiar, a gente xinga mesmo, a gente fala essas palavras duras. Foi uma matéria que diz que crianças, bebês, por favor, alguém pode botar essa matéria aqui para eu falar correto? Que bebês de 1 mês, né? Eu acho que é nos Estados Unidos, podem ser sacrificados, mortos, segundo a lei, alguma coisa do tipo. Por favor, eu não estou encontrando a matéria aqui. Vocês podem aqui colocar aqui no Povo de Á congregando para a gente falar corretamente a matéria, pelo menos, o título dessa matéria. Se puderem, se alguém souberem, tiver o link, ou vai ser bem legal, irmãos. Eu vou pegar aqui, cadê o link do grupo que a gente congrega, para mandar para os irmãos lá na página Povo de Á. E aí, quem quiser participar da igreja, da congregação de Arusha, estão todos muito bem-vindos. Coloquei lá agora o link do grupo.
da congregação. Alguém conseguiu encontrar essa matéria? Se não, eu segui aqui. Enfim, então essa matéria, ela me deu nojo, ela me deu raiva, ódio. E quando a gente lê o Evangelho, a gente vê que o Evangelho ele nos exorta e nos chama a atenção para que a gente não tenha ódio, né? Não tenha ódio nem raiva. Tal. Só que a gente precisa ter discernimento, sabedoria para compreender a palavra, o texto e o contexto. É ódio de quê? É ódio dos irmãos, das pessoas, né? Mas a palavra ela nos, vamos dizer assim, autoriza, nos dá força, inspira, enfim, que a gente combata a injustiça. Então, nós, filhos do Criador dos céus e da terra, o justo juiz e seguidores do Messias, a verdade, nós, de fato, detestamos e odiamos a mentira e a injustiça. Isso está na carta de Provérbios. Isso está na carta de Provérbios. Provérbios 9. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso está na carta de Provérbios 9. A internet não está me ajudando, né, gente? Mas eu vou encontrar aqui. Provérbios 6. Provérbios 6, versículos do 16 ao 19. Diz assim, ó. Há 6 coisas que o Eterno, Yahweh, o Criador, odeia. Tá vendo? Odeia. 7 coisas que ele, o Pai, detesta. Vamos lá? Olhos altivos, ou seja, soberba, orgulho, ego, língua mentirosa, pessoas que ficam aí caluniando, blasfemando, mentindo, hipócritas. Mãos que derramam sangue inocente. Olha só a matéria. Olha só a matéria. Obrigado, minha irmã querida, amada Pri Nogueira. Bebê de 1 ano desaparecido pode ter sido sacrificado em ritual pela própria família. Olha só os tipos de notícia. Nem é essa em específica, viu, irmão? É uma lei aí. Irmã Tereza, a irmã Tereza que me enviou, irmã, você pode mandar em português aquela matéria que fala do que pode matar as crianças de um mês, alguma coisa assim. Por favor, manda em português. Porque quando eu li essa matéria, o coração queima, a gente fica pé da vida. Já não basta toda a desgraça que a gente vê o dia inteiro nos jornais, na mídia convencional, tradicional. É difícil. Aí fica um monte de religioso, gente ignorante, julgando o irmãozinho porque está falando duro, está xingando. Eu não estou falando dos irmãos verdadeiros, que dá um toque, que exorta, fala, cuidado, irmão, tá. Eu estou falando dos fariseus, dos hipócritas, que não faz nada pelo reino, pelo evangelho, ok? São sepulcros caiados, por fora é terninho, tudo bonitinho, barbinha feita, cabelinho na régua, né? Bíblia debaixo do braço. Eu sou cristão, glória a Deus, aleluia. E pá. Mas em casa não respeita a mulher, não respeita o marido, não educa o filho, não ajuda a mãe, a avó, o avô. No trânsito xinga, tal, briga, não respeita a vaga de idosos, não ajuda os necessitados na rua, não dá de comer para quem tem fome, não dá de beber para quem tem sede. Mas a língua gigantesca, ó, quilométrica, para acusar. Você aí tá xingando aí, você xingando aí, boca suja, o dedo, o dedão. E esquece que tem, quando a gente aponta o dedo, tem 4 dedos, né? 3 dedos apontando para gente. Então, esses são os fariseus hipócritas. Então, nosso eterno todo-poderoso, como diz em Provérbios 6, anotem, versículo 16 a 19, ele odeia e detesta olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, essa matéria mesmo aí, bebês inocentes, criancinha, gente, que são as coisas mais queridas e amadas do Pai. Aí vem esses filhos de Satanás, malditos, colocam uma lei dessa absurdo e querendo aquela outra lei, né, do aborto, querendo legalizar aí.
Então, aí tem gente que fala assim, ei, irmão, que nada, a gente não tá no fim dos tempos, não, irmão. Tá tudo normal. O mundo tá normal, o mundo tá legal, tá decente. Tá decente? Tá legal? Você tá gostando de viver com isso acontecendo, com essas leis tirânicas, satanistas, com esses satanistas no poder, no governo, os mesmos que nos escravizaram e continuam nos escravizando? Você está satisfeito com isso? Você tem razão? Você tem certeza? Será que a gente não está no fim dos tempos? Será que a gente não está vivendo já os últimos dias? Porque está tudo virado, irmãos. Você vê hoje seres híbridos. Crianças nascendo com rabo, com orelha de animal, com rabo de animal. Ou seja, como é que posso dizer? Seres transgênicos. Sua genética, seu DNA modificado. Ou seja, estão mexendo no templo de Yahweh, que é o nosso DNA. Estão alterando tudo. As leis parecem leis do diabo, do inferno. Eles estão tirando a autoridade dos pais, dos patriarcas. Toda hora matéria de feminicídio. Óbvio que ocorre os homens que não respeitam, que usam da sua força e maltratam suas mulheres, mas a intenção é outra. Existe uma agenda por trás, irmãos. Existe uma agenda por trás dessa elite satânica para impor o império deles, o império da besta, do diabo. Vocês obtêm essas informações dessa agenda nesse livro chamado Protocolos dos Sábios de Sião e tantos outros livros que você vê que é a mesma agenda. Então, como você é cego, você está cego. O pai chega para os fariseus e fala assim, vocês sabem definir o clima, quando está sol, quando está chuva, quando vem a primavera, quando vem o inverno, mas vocês não sabem detectar os sinais do fim dos tempos. Fariseus, raça de víbora, religiosos, hipócritas. Olha quanta desgraça. Então é muito difícil a gente se segurar. Por isso que eu pedi perdão, desculpa para os irmãos. É difícil. E fiquem cientes, o pai odeia e detesta essas coisas. Aí tem outra, aí continua aqui, ó. Coração que traça planos perversos. Essa pessoa que conspira, tá ligado? Que fica dentro de si conspirando para quebrar o humilde. Que fica traçando planos perversos para acabar com a vida do outro. O Pai Todo-Poderoso, que vê tudo, que sabe de tudo, ele detesta, ele odeia. Pés que se apressam para fazer o mal, tá ligado? Que a pessoa que é má, ela não consegue nem dormir. Ela tem insônia, que ela já quer, no outro dia, maquinar o mal, destruir a vida do outro, do próximo. A testemunha falsa que espalha mentira, a testemunha falsa, ou seja, a pessoa vem aqui em uma live nossa, como nas outras do nosso canal, aí ele pega só os palavrões, e aí ele vai e espalha mentiras. Começa a julgar, para desmascarar, porque a gente está batendo neles, nesses corruptos, nesses falsos profetas, nesses falsos ensinos, falsas doutrinas. Então, Yahweh detesta e odeia a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Porque, irmãos, amados irmãos, verdadeiros adoradores, crentes de verdade, precisamos entender o seguinte. Nós seguimos quem? Yahusha. Ok? Quem é Yahusha? É a verdade. A verdade, o caminho e a vida, correto? Então, nós hoje sabemos que vivemos em um mundo, sistema político, religioso, financeiro, mentiroso. Então, tudo que nos ensinaram na academia, no sistema, é mentira. Portanto, como é que fala?
Muitos de nós iremos, às vezes, falar alguma coisa sem sentido. Muitos de nós, às vezes, iremos nos escandalizar com certas revelações. Mas o verdadeiro crente, ele precisa entender que a nossa base é a humildade. Então, antes de nós repreendermos, julgarmos o nosso próximo, o nosso irmão, segundo a reta justiça, a gente precisa conhecer a reta justiça, a palavra. Então, às vezes, a gente traz revelações. O que é revelação? É o entendimento do que está escrito, que outras pessoas não detêm, que não sabem. Por quê? Porque está preso ainda à religião, aos dogmas, às doutrinas, os paradigmas. E para ele é um escândalo. Aí ele vem de bate pronto e começa a agir com rispidez, ignorância, com esse irmão humilde que está trazendo a verdade, a revelação. Então, o que é que o verdadeiro crente humilde faz? Ele vai olhar aquilo ali que foi postado ou falado por esse irmão que trouxe uma informação que é nova. E ele não detém esse conhecimento. Ele dá humildade, o que é que ele vai falar? Ele vai falar, olha, eu vou estudar aqui, eu vou ler. Vou pegar essa passagem que o irmão está embasando esse entendimento dele, vou ler, vou meditar, vou orar, vou pedir entendimento ao Pai e depois também vou ler o livro lá, vou pesquisar a história para me embasar, para vir tentar questionar, discutir ou reconhecer, agradecer, louvar e arroa pela vida do irmão que trouxe essa revelação. Mas, na maioria das vezes, 99,9%, não é isso que acontece. Uma maçã podre no cesto apodrece todas as outras. Então, um joio, um joio no meio dos trigos, um bode no meio das ovelhas, pode expulsar, apodrecer todo o resto. O que isso quer dizer? Esses fariseus, eles vêm já acusando, metendo porrada, falando grosso, ou então falando bonitinho, sabe? Falando bonitinho, mas que você sabe que esse bonitinho tem um veneno ali. Você tá ligado? Quem tá no espírito saca. A pessoa pode falar bonito que for. Quem tá no espírito saca quem é joio e quem é bode. Só que muitas vezes quem tá no espírito não pode falar quem é o joio e quem é o bode para não escandalizar os novos que tá ainda tomando leite. Então a gente fica calado. Mas a gente sabe quem é joio e quem é bode. A gente está no espírito. Enfim, então esse joio, esse bode, ele vem falando bonitinho, tentando desmascarar a verdade, só que não tem como desmascarar, porque como eu falei, quem está firmado vai adiante, e se possível larga todo o resto do cesto que seguiu aquele bode ou aquele joio, aquela maçã podre. Aí o que é que a maçã boa faz? Ou a ovelha que pegou a visão, ela sai daquele aprisco, tá ligado? E aí quem for com aquele bode vai apodrecer. Vocês estão pegando, irmão, é porque não dá para ser mais direto que isso. O Messias, ele falou o quê? Eu falo em parábolas para os meus discípulos entenderem. Agora os ímpios, os falsos, os hipócritas, eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não enxergam. Então eu não posso falar além disso, porque aí pode gerar mais uma armadilhazinha assim, para o diabo pegar e tentar contra o rei, contra a gente, entendeu? Então é isso. Então fique tranquilo quando você sentir esse ódio da injustiça e da mentira, porque a gente está embasado, segundo a palavra, que nós temos esse direito, sim, de estarmos irados. Ou você acha que a guerra de Megido, o Armagedon, o fogo consumidor que vai descer, né, o juízo, porque o juízo agora não é dilúvio, é fogo. Então esse fogo consumidor que vem agora, você acha o quê? Que é porque o pai tá contente, né? De tudo que ele tá vendo. Ele tá irado, meu irmão. Ele tá irado, ele tá virado. Olha o olho como tá do Messias aqui, ó. A chama. Não, não é assim não. Entendeu? Não é assim não. Ele tá pirado.
filhos. Ô, irmã, que alegria. Obrigado, de verdade. Louvado seja Yahuwah, Sevaot, Todo-Poderoso, e o nosso Messias e Salvador, Yahushua. Sim, irmã, estamos firmes. Firmes e fortes na rocha. Nada vai nos abalar. Nenhuma tempestade vai derrubar a nossa casa, a nossa fé. E fico muito contente, de verdade, de tê-los aqui conosco, prestigiando, né, um pouquinho do nosso estudo também aqui. De verdade, fiquei muito feliz. Beijo grande para vocês. Fiquem na Shalom de Arrocha. É isso, irmãos. Entendeu? Então, descansem o coração quando ficarem irados, porque é difícil você manter a classe, a ética, né? Com tanta injustiça. É difícil. E, tipo assim, se você lê a Bíblia, você vê que tudo é embasado na Bíblia. Se você lê a Bíblia, o povo que abaixava a cabeça, né, que não faz isso, não vai, cuidado, fala, não abre a boca. É o povo que continua sendo escravo, é o povo que continua sendo humilhado, escarnecido, e não se liberta, não encontra a verdade, não se liberta e não alcança a salvação. Todos os que alcançaram a salvação, ok? Desde Abel, Sem, Enos, Malalel, Jaré, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, todas as 12 tribos. E aí vem os profetas, os juízes, os reis, os apóstolos, discípulos de Arruxa, o próprio mestre. Perceba, todos se levantaram contra o mal, contra esse sistema mundial, político e religioso, principalmente o nosso exemplo, que é Arruxa. Então, para quê? Você pega a Bíblia toda, toda a Bíblia já nos dá essa exortação natural da coragem dos homens da fé. Mas, se for preciso, pega só o próprio mestre, o nosso próprio Mashiach, Yahushua, Messias. Ele lutou contra o sistema religioso e político, que tentaram muitas vezes calar a palavra. E atrás dele, é só ler os evangelhos, eles iam atrás, onde ele estava, eles iam atrás. Ficavam planejando matar ele, prender ele, calar ele. E sempre foi assim. O sistema político e religioso sempre foi assim. Só que ele veio para nos mostrar, para nos dar o exemplo que esse sistema mundial, político, religioso, financeiro, todo o sistema é mentiroso. Esse sistema é contra a verdade, é contra a vida eterna. É contra a pureza, é contra a justiça, é contra... Entendeu? Então, o próprio Messias, ele lutou contra eles. Assim como todos os profetas. Só que, qual é as nossas armas? É a palavra de Yahuwah. É a palavra. É o evangelho. É a verdade. É o amor. A ahavá. A empatia pelo próximo. É se colocar no lugar do próximo. É sentir a dor do seu próximo. E ajudar, estender as mãos, motivar, inspirar, lutar junto. É desse jeito. É amando o nosso próximo que a gente combate o mal. Que a gente combate a mentira. Que a gente combate os demônios, os diabos, os espíritos imundos das regiões celestes do mal. Os principais e potestades. É com o amor. Eles não suportam o amor. Você vê que é o tempo todo na televisão colocando uns contra os outros, direita e esquerda, né? Racismo, feminicídio, feminismo, né? O tempo todo,
tá ligado? Quem usa a focinheira, quem não usa, quem toma a picada de Satanás, quem não toma. Sempre nos dividindo, é o dividir para conquistar. É uma estratégia de guerra do mal, dos homens, ok? Então, a gente tem que estar ligado nisso e não cair nas provocações. E tem muitos pseudos despertos na internet que estão trabalhando para esses senhores do mundo, para criar o caos. Então, tem muitos grupos em todos os países que incentivam o racismo, incentivam guerras, violência, que a gente vai fazer justiça com a nossa própria mão, que a gente vai tocar fogo, bater, que a gente vai com pau e brigue e lute contra nossos próprios irmãos. Não, não. Essa não é a nossa arma. A nossa arma é a verdade, é o evangelho, é a palavra, é o amor. É assim que a gente luta. Não é batendo no nosso próximo, matando o nosso próximo, xingando o nosso próximo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra seres humanos. Os seres humanos, eles agem dessa forma, por quê? Porque eles desobedecem a palavra do Criador dos céus e da terra, eles não têm uma comunhão com a palavra do jardim, com Yahushua, o Messias, o Salvador, a verdade. Eles não têm uma comunhão com o Criador dos céus e da terra. E aí o que é que acontece? Eles transgridem, né? São transgressores, pecadores, ou seja, eles desobedecem a palavra. Então, eles pecam, eles erram, eles cometem tudo que é abominável ao Pai, e por eles estarem em pecado, em transgressão, eles se tornam vulneráveis, capas, avatares de demônios, de espíritos imundos. Uma das referências de espírito é o quê? Consciência. Consciência imunda, suja, mata. Vamos lá, vamos matar, vamos quebrar essa loja aqui, vamos pegar tudo, vamos roubar. Porque eles estão deixando a gente com fome, então vamos invadir os mercados, roubar lá, prender os guardas, e vamos roubar tudo, vamos pegar tudo pra gente não morrer de fome. Aí usurpam a verdade, usurpam a justiça. Você tá ligado? Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que vigiar para a gente não cair nesses enganos, desses pseudos despertos, que na verdade estão lutando com esses senhores do mundo que estão recebendo rios e rios de dinheiro. Porém, assim como no Evangelho, tem muitos irmãozinhos que a gente conhece na Bíblia como prosélitos. O que é o prosélito? O prosélito ele está com muita sede, só que ele não filtra o que ele ouve e o que ele assiste. Então ele acredita em tudo. Aí ele despertou, acordou, viu que tudo é mentira no Telegram, começa a procurar canais de dispersos no YouTube, no Telegram, nas redes sociais. Aí encontra essas pessoas que dizem ser despertas, tal, tá? E aí não filtra, não examina as informações, acreditam em tudo que vê, tudo que ouvem, e aí eles criam outros canais no YouTube, no Telegram, nas redes sociais, e eles começam a copiar e colar tudo que eles ouvem desses homens de mal intencionados, desses homens ignorantes, desses homens maus, incautos, ímpios. O que é o ímpio? O ímpio é o que recebe a graça, tem o conhecimento da palavra e se desvia porque não controla a sua cobiça. Ou seja, é uma pessoa que está ali no caminho, entra no YouTube, começa a ver que pode ganhar dinheiro com visualização, com curtida. Aí ele conhece outro que está ali também naquele caminho de desperto, que está vendendo curso, que está pedindo Pix, que botou o site Apoie-se. Pronto. Aí ele vai naquela onda, aí vai duplicando, aí vem outros prosélitos e vira a multidão. A multidão que ia até o Messias só para ser curado. Da cegueira, do corpo, como é que fala? Da doença, enfim. E aí e deixava de ser o Messias, só ia lá para receber o milagre. A mesma coisa, a gente que quando tá triste, quando tá busca o evangelho, busca a lei, fazer uma oração. E recebe a graça. Teu pai é misericordioso, ele é bom, ele não aguenta ver os seus filhos chorando. Então,
ele perdoa, ele calma o coração, ele consola o coração dessas pessoas. Aí essas pessoas, com o tempo, ficam felizes, né? Recuperam seu trabalho, recuperam seu ânimo, sai da depressão, sai da ansiedade, sai da angústia, sai da miséria. Só que aí são pessoas ingratas. Lembra daquela, eu não sei se é uma parábola ou é de fato, foram 10 pessoas doentes, como é que chama? Quando tinha aquelas pereba no corpo. E aí, irmão Lute, leprosos, foram 10 leprosos, aí o Messias curou os leprosos, só um voltou para agradecer. Então, os outros 9 eram os ímpios, são os ímpios, os ingratos, que o olho brilha e pensa que é bênção, porque acredita nesses falsos líderes. Porque não existe líder, né? Líder é Yahusha. Nós somos irmãos, estamos aqui em caráter de igualdade. O que fazemos é inspirar, lutar com todos vós. Mas a gente não é líder de ninguém, porque o líder é Yahusha. É o nosso sumo sacerdote. Todo crente é sacerdote real, sacerdócio santo. Ou seja, é responsável pelo evangelho. Mas o líder é só um, que é Yahusha, o santo, o justo, o perfeito. Então, esses pseudos líderes, falsos profetas, eles ensinam tudo errado. Como, por exemplo, que você ganhar dinheiro, você ser bem-sucedido, é que você está sendo abençoado. Aí esse ímpio que não consegue controlar sua cobiça, sua concupiscência, tá ligado? Ele então faz o quê? Ele, não, é isso mesmo, é normal, não tem nada demais eu vender um curso aqui, fazer um vídeo aqui com a pregação, lendo a Bíblia e pedir um apoio, uma ajuda. Tá. E aí, tá ligado? Vai duplicando isso. As pessoas vão achando isso normal. O exemplo maior é o sistema religioso antes da internet. Os templos de pedra, as abadias, as basílicas, as denominações. Perceba, é uma hierarquia, é uma pirâmide. Porque o símbolo principal oculto, né, desses senhores do mundo é a pirâmide. Me veio uma reflexão, um entendimento já faz um tempo, e eu compreendi por que, para essa elite, o símbolo deles principal é a pirâmide. Sabe por quê? Porque a pirâmide representa o quê? Uma minoria governando, controlando uma maioria base. Então, eles, os senhores do mundo, os poderosos, eles só atacam os influenciadores. Eles não querem saber dos pequeninos que não influencia ninguém. Mas se tem uma pessoa incomodando, influenciando o seu bairro, a sua empresa, a sua cidade, o seu estado, o seu país, a internet, olha, eles se infiltram como vermes, ok? Se transfigurando de anjo de luz, ou seja, empresários que querem ajudar aquele canal, que quer patrocinar o seu canal ou a sua empresa, o seu negócio, tá ligado? Mas na verdade ele quer o quê? O poder de influência daquele cidadão. Para quê? Para eles mostrarem para os seus amigos, entre aspas, da seita, espalhado no mundo todo, que aquele influencer já foi prospectado por eles. Por isso que vocês e eu vemos muitos artistas, atletas, políticos, religiosos, os quais influenciam muita gente, fazendo símbolos ocultos, como, por exemplo, assim, um negócio assim, assim, então assim, e por aí vai. Porque eles vêm com uma filantropia. Uma conversa que quer ajudar. Aí o povo,
anda na miséria e na ignorância por causa da mentira do sistema. Então, eles conhecem a ignorância do povo, sabe que o povo tem uma vida miserável, desgraçada. Então, que tem como base de vida a televisão, a escola, a academia, a política, a religião, que é controlada por eles, tudo isso. Então, o povo fica naquela loucura de querer ganhar dinheiro, de ter uma grande profissão, de comprar, né? Quantas vezes a gente vê nossos irmãozinhos dos morros, das favelas, aí influencia muita gente, essa galera, filantropia, vai lá, compra eles, né? Muitas das vezes não é nem comprado, mas pela ignorância, por não ter o verdadeiro conhecimento, a verdade. Aí fica, a favela venceu, a favela venceu, porque está com corrente, com batidão de ouro, ou porque comprou um carro importado, ou porque conseguiu comprar uma casa de luxo, tá ligado? Então, isso foi eles que colocaram isso na cabeça. Porque a verdadeira riqueza é a salvação, é a vida eterna, não é dinheiro, não é conquistas, bens materiais. Isso tudo vai queimar, isso tudo vai virar pó. Então, o povo, a humanidade, 99% não sabe disso. Porque eles ocultaram a verdade da palavra, das Sagradas Escrituras, que fala a verdade, o propósito da vida, da existência. Qual é a nossa missão? Por que nós estamos aqui? Por que estamos passando por isso? Por que temos que suportar tanta injustiça no mundo? Tanta perseguição, tanta violência? A Bíblia nos ensina tudo, nos mostra tudo. Toda a realidade. Então, é por isso. Aí o que é que ele faz? Eles veem como filantropos, que estão preocupados, e aí oferece rios e rios de dinheiro. Você e eu achamos o quê? Que essa criança que está comendo pão sem manteiga, e olhe lá se tiver pão, às vezes a mãe manda beber água para enganar um pouco a barriga, enquanto ela vai para a rua ver se ela encontra alguma coisa para comer. Aí esse menino tem um talento nato, joga muita bola, ou então pinta muito bem, ou então se comunica muito bem, consegue influenciar muita gente com muita facilidade. Sei lá, qualquer talento assim. Você acha o quê? Que uma mãe, uma família dessa, que não tem conhecimento nenhum, porque eles ocultaram a verdade do, do povo. Se uma criança vai fazer o quê do morro da favela? É óbvio que vai aceitar a proposta. Porque esses ocultistas, que são guiados, orientados, direcionados, levados por Satanás, eles não vão chegar dizendo que eles são satanistas, que eles são mentirosos, que eles querem, na verdade, só usar aquele pobrezinho e aquela pobrezinha. Eles não vão falar isso. Então, eles vão mostrar para essas pessoas que eles são bons, eles querem ajudar, como o Satanás apareceu para Eva. E falou, não, Eva, oxe, com certeza você não vai morrer, não. Você vai ter o meu Deus, do bem e do mal. Aí Eva olhou para a árvore, desejou, caiu. É a mesma coisa. Jovem, é o seguinte, eu estou vendo que você joga muito bola, garoto. Rapaz, você é craque de bola, você é muito bom. Tá descalço, né? Ó, fique tranquilo. Tô vendo aqui que a galerinha do bairro te conhece, né? Pessoal, todo mundo conhece aqui. É, me conhece, senhor, me conhece. Ó, o tio aqui te dá uma chuteira top, da melhor qualidade. Não dá padrão, roupa, padrão. A gente vai conhecer a sua mãe topar, a gente vai te levar vai treinar você, tal, 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 tal.
jogar você no sucesso. Porque é eles que controlam o dinheiro. A esse menino, essa menina que tem um talento, que canta muito, que estoura, né? Ou então que faz muito stand-up, faz palestras. Ah, tem talento. Que era. Aí você vê os vídeos, né? As fotos dessas criancinhas, tudo humilde, né? As entrevistas, tudo gaguejando, tudo sem graça. Depois que já estão já comprados pelo dinheiro, pela riqueza, pelo poder. Você vê nas fotos, nas capas de revista, nos programas de televisão, fazendo os símbolos. Como é? Sei lá, tanto símbolo aí, tá ligado? E aí, quando amadurece, muitas vezes, esses arquitetos, galera do Esquadro e do Compasso, fala real, puxa o contrato, e aí tá fechado, e aí esses pobres coitados vendem a alma pro diabo. O dinheiro é a raiz de todo mal. Judas vendeu o Messias por 30 moedas de prata. Quantas pessoas hoje continuam vendendo o Messias por 30 moedas de prata? Quantas pessoas continuam vendendo o Messias por 10 mil inscritos no canal? 100 mil inscritos no canal? Por Pix? Por conta de banco? Por cursos? Por um carro? Por uma casa? Por um prato de lentilha? Entendedores entenderão. O Messias falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Enquanto o verdadeiro povo não entender que a verdadeira riqueza do Criador dos céus e da terra, o que ele prometeu é a vida eterna, e a verdadeira riqueza está na terra. O povo vai continuar escravo do sistema político, financeiro, religioso e todo o sistema bélico, alimentício, farmacêutico e por aí vai. Vai continuar escravo. Porque eles, quando vieram para nossas terras, o povo do norte, Gog Magog, os pagãos, descendentes de Jafé, os ingleses, os povos nórdicos, celtas, pagãos, o povo marítimo, como está em Gênesis 10, o povo de Jafé é o povo marítimo, ou seja, os colonizadores, que começam lá nas... Se a gente for assim raciocinar um pouco, né? Perceba que quem começa com isso é o povo inglês e o povo escandinavo, né? Os nórdicos. Perceba que as bandeiras dos ingleses e dos povos nórdicos é uma cruz. A cruz é o quê? O que é que os pagãos cultuam? A morte. Tem uma série que daria um entendimento bem conciso disso que eu estou falando, que é a série Vikings. Vikings. Você vai ver lá ó, como é que os pagãos vivem. E eles cultuam a morte. Então, a cruz é um símbolo de morte. Então, assim, eles cultuam a morte. Ok? Então, foram esses povos do norte, pagãos, os ingleses, que daí que vem esse povo, Casares, Askenazes, sionistas, que depois, com o tempo, na história, se associam com os traidores, com o povo de Israel, o povo de Sem, que traiu
né? Eu estou falando dos traidores. A tribo de Dan que se misturou com esse povo, enfim, e entregou as nossas terras. Também tem aquela parte lá que Josué recebe lá para matar todo o povo pagão que estava nessa terra. E o que é que eles fazem? Eles deixam alguns pagãos vivos. Então, essa mistura, essa contaminação do povo de Israel com os gentios na época, que representam os pagãos, povo branco, corrompeu, né? Corrompeu a Torá, a lei, o direito do povo israelita, dos hebreus israelitas. Então, assim, o que é que esse povo nórdico, do norte, Gog Magog, da Europa, e agora, por se misturar e corromper e comprar a tribo de Dan, e também se associou com o nosso irmão Esaú, Edom, os ismaelitas, né? Os árabes, o povo da Ásia, que não aceitam até hoje que eles perderam a primogenitura, porque Esaú vendeu um prato de lentilha a Jacó, e Jacó é o povo do Ocidente. Ok? Lembra? A gente estava lá. A gente estava lá. Quando a arca parou, né? Segundo a história, é o que a gente tem até hoje. Se alguém tiver algum estudo embasado melhor sobre onde parou a arca de Noé, manda para cá. Mas até então a gente tem a informação que parou no Monte Ararat, está mais ou menos ali na Suíça, ou na Suíça, que é em Turquia. Então o que é que acontece? Cadê? Vou botar meu dedo aqui. Aqui, ó. Então parou aqui. Noé com seus 3 filhos. Então, Jafé representa Europa, todo o norte, povo marítimo, colonizadores, escravagistas. Shem representa a Ásia. E Cã, Ram, representa esse continente aqui que eles chamam de África. Que no caso seria o Antigo Egito e a Etiópia. Com muita humildade, estudando, meditando, lendo, quebrando a cabeça, orando, pedindo ao Pai para revelar a verdade, me veio esse entendimento aqui dos 4 filhos, que você pode fazer esse estudo em Gênesis 10 ou 9, sobre aquela maldição que cai sobre Canaã, né, que ele vai ser escravo dos seus irmãos. Enfim. Então, o que é que acontece? As tribos é de Shem. Tem gente que com Cã, porque Cã significa preto. Mas Shem, a raiz de Shem, também é preta. O nosso povo ancestral era preto, tom de pele preto. Tanto é que, nossa, eu até não li ainda, né, não meditei, né, porque ele levou o Espírito Santo, que a gente só obedece. Então, assim, a nossa ancestralidade, nosso povo é preto, veio do barro, ok? E tem uma referência muito interessante, que a gente pode embasar também esse entendimento, que é no livro de Enoque, no capítulo 106, onde relata o nascimento de Noé. E Lameque, ele fica muito assustado com o tom de pele de Noé. Tanto é que Lameque, ele fala que Noé parecia um anjo, né? Aí anjo mesmo, ele usa anjo no quesito anjo celeste, divino, porque Noé, ele nasceu muito alvo, muito branco, com a pele rosada, meio rosa, com o cabelo de lã. Quem é que tem essas características? Os albinos. Os albinos. Ok? Então, o albino, ele é o quê? Ele é um ser humano com ausência de melanina.
Ele não tem melanina. Consequentemente, um albino, ele pode ter filhos de diversas raças, cores, etnia, né? Enfim. Ele pode ter filho amarelo, branco, preto. Então, Jafé e Afé, ele tinha um tom de pele mais claro, mais branco. Ele representa a Europa. Sem, ele tinha um tom de pele escuro marrom, preto, mais para o marrom, preto, mais para o marrom, tipo jaspe sardônio. Ô, oh, glória! Cã era bem escuro, bem preto. Então, o que acontece? Essa promessa, ela cai sobre Shem. Ela segue, né? Por quê? Porque a promessa estava sobre Noé e sobre seus 3 filhos. Só que aí acontece aquilo lá em Cã, vê o pai nu, Noé, tal, e acontece aquela maldição que cai sobre o seu filho, Canaã. Ok? E aí, o que acontece? Beleza, aí continua, tá todo mundo nascendo lá, todo mundo tá com a promessa, né? Tá, beleza. Só que aí nasceOd, Gênesis 10, que é filho de Cush. Filho de Cush. Sul da África, Etiópia. Antiga Etiópia, né, que era todo o sul da África. Então, assim, Nimrod, perceba que ele sai da parentela dele e ele vai para o Oriente. Então, ele vai para a Ásia, ele volta para a Ásia, ele vai para aquela região da Ásia. E lá ele constrói Babel, Babilônia. Então, Babilônia fica ali na Ásia, naquela região arábica. Por isso que aquele lugar é uma desgraça. Quando eu nasci mesmo, que eu era pequeno ainda, eu via um pouquinho da matéria. Perceba que eles não falam nada de lá. Eles não passam ainda. Por que eles não passam a notícia? Ó, eles passam notícia da Europa, da Inglaterra, de França, da Itália, da. da... Será que caiu, amados irmãos? Recebi uma ligação aqui. Eles passam a notícia da Inglaterra, da França, da Itália, né? De toda a Europa, Alemanha, da Rússia, da Turquia, da Suíça, da Ucrânia, né? Rússia, Canadá, Estados Unidos, tudo. Eles passam a notícia de tudo. Japão, China, mais ou menos, mas passa. Né? O que mais? Austrália. Mas vê se eles passam notícia do povo árabe. Vê se eles passam alguma notícia dos jornais, do cotidiano do povo árabe, da Arábia Saudita, do Irã, do Afeganistão, da Cazaquistão, não sei o que lá, estão, do Reino, do Emirados Árabes Unidos, da Índia. Não, eles só passam o que eles querem passar. Por exemplo, quando eles queriam causar, porque tudo, qual é o intuito da mídia? É criar o pânico, o medo, porque eles controlam a população com o medo. Então, eles têm que implantar o medo todo na televisão. Seja por jornal, seja por novela, filme, série, desenho. Eles têm que implantar o medo. Então, quando houve aquela parada lá no Afeganistão, daquele grupo religioso, fanático, psicopata do Islã, aí pronto. Aí eles ficaram vendendo aquela ideia ali que você percebe que é algo tudo programado, todo teatro. É tipo a Naja com a história que o homem foi à Lua. Tudo mentira. A Lua é um luminar, assim como o Sol. Está dentro do domo, da Terra. Não existe espaço cheio de planeta. Os planetas são as estrelas errantes. Só você pegar uma câmera boa e botar perto da estrela que você vai ver que são esses planetas que eles botam no livro de geografia. É tudo mentira. A Terra é plana. Tem um domo e tem os luminares, Sol e Lua que fica girando. A Terra é estacionária, parada. O que gira é o Sol e a Lua. Por isso que quando está
dia aqui na América do Sul, tá noite lá do outro lado. No Japão, por exemplo. Entendeu? Enfim. Então, assim, a promessa caiu sobre Abraão, porque Nimrod desviou o povo com Babel, com Babilônia, lá na Ásia, naquela região que eu acabei de falar aqui agora. Então, Abraão, que transliterado se chama Avraham, que significa pai de muitos pretos, Avraham, pai de muitos pretos. O que é que o nosso Criador, Yahweh Tsevaot, Todo-Poderoso, chega para Avraham e fala: sai da tua casa e da tua parentela, sai da tua casa e da tua parentela e vai para a terra que eu prometi aos seus pais. Então, Abraão começa fazer uma grande peregrinação. Então, e ele sai da onde? Ele sai de Ur dos Caldeus, que era um lugar muito quente, que é quente o ano todo. Procura aí no Google, lá naquela região da Ásia, é um lugar muito quente. O que vocês vão encontrar? O Catar, que é justamente o lugar que vai ter a Copa do Mundo agora de 2022. Em pleno a tudo isso que está acontecendo. Agora, casa espessa. Casa espessa, porque se dá comidinha na boca, fica difícil, né, irmãos? Tem que correr atrás, tem que botar a cabeça para queimar aí. Porque vai estar na verdade. Então, se liga. Então, ele sai da Ásia, começa uma peregrinação para a Terra Prometida. Então, ele para em Harã, né? Onde o pai dele morre. E depois ele continua vindo para a Terra Prometida. Então, ele vem para a África. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vem para Canaã. Terra Prometida. A terra que Yahweh prometeu aos seus pais, Adão e Eva. Uma terra que mana leite e mel, de bois selvagens. Bois selvagens. Qual lugar que tem bois selvagens? Que mana leite e mel, que tem riquezas inesgotáveis, que tem fontes de água viva, que tem uma biodiversidade. Todos esses detalhes sobre a Terra Prometida estão em Deuteronômio, Moisés falando. Então, assim, tá entendendo? Abraão, ele vem para cá. Avraham, pai de muitos pretos. E aí, o que é que acontece? Aí passa toda a história, coisa e tal, pã. Aí beleza, deixa eu mostrar esse mapa aqui agora que vai ajudar aqui. E aí passa toda a história, vai passando as histórias bíblicas, pá, 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 pá. Aí eu vou trazer aqui uma reflexão pra gente. Aí vem o nosso querido e amado irmão Daniel, que é Daniel, com as profecias da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era o quê? Ele era um ismaelita, né? Que é a Síria. É a Ásia, correto? Então, o que é que acontece? Quando Abraão vem para essa terra, né? Cadê? Quando Abraão vem para essas terras, o que é que acontece? Qual era o mandamento da antiga aliança na Torá para o povo de Israel? Multiplicai-vos, né? Foi para Adão, Adão passou para toda a sua descendência, até Noé, Noé passou para Shem, Shem para Abraão. Pá. Então, os patriarcas, eles, na época, para encher a terra,
eles tinham que procriar, tinham que ter grandes descendentes. Então, assim, e olha só a questão da riqueza. Naquele tempo não tinha sistema político, assim, essas metrópoles. Tinha muito mais terra, né? Ainda havia muita liberdade, muitos povos eram libertos. Então, assim, na terra, por exemplo, vou falar nossa língua aqui, na fazenda, na roça, a pessoa que tem sua cisterna, fonte de água, tem um minerador, água da fonte, que vem da pedra, né? Que é infinita, e tem uma terra boa de plantar tal, e faz sua própria casa, comunidade com adubo, com pau a pique e tal. O que é que acontece? O casal antigamente podia ter vários filhos, muitos filhos. Por isso que nossa família dos nossos ancestrais, o povo tinha 30, 40, 50 filhos. Porque quanto mais filho, mais mão de obra para arar a terra, para cultivar a terra, para cuidar dos bois, das ovelhas, dos porcos, da galinha, para plantar, colher. E cada filho levava a sua casa de barro, de pau-pique, de qualquer outra coisa lá. Que Arma ensina em Levítico, ensina tudo isso, né? Então, assim, o povo tinha muito filho, que quanto mais filho, melhor. Então, esse povo, eles se espalhavam por essas terras. Eles se espalhavam por essas terras. Só que aí, quando você lê os 4 profetas grandes, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, você vê que o povo não obedece Yahweh. O povo não obedece Yahweh. O povo, eles começam a cultuar ídolos por causa do povo que ficou nessas terras, o povo pagão. Lembra que Josué acabou, porque Josué ficou o povo fazer o quê, velho? Josué teve misericórdia do povo lá, a tribo que deixou o povo lá pagão vivendo, tá ligado? Então, assim, aí tinha esses povos pagãos. Aí teve a tribo de Dan, que traiu Yahweh. Então, o que é que acontece? O paganismo estava em nosso meio. Começou a travar para mim aqui, ó. Porque essas redes sociais, ela tem os... Começa a falar o que está batendo no sistema. Eles começam a botar... Eles começam a travar. Enfim. Ao vivo fica legal. Quando eu vou ver a gravação lá no YouTube, fica tudo travando. Mas enfim, vamos dar sequência. Em nome de Arruxa. O que acontece? Então, o povo não obedecia a Torá. Era um povo rebelde e se misturaram com os povos pagãos. É daí que vem a miscigenação. Essa mistura de raças na Terra Prometida, em Jerusalém. Por isso que em nossa terra, em Jerusalém, tem muitos postes ídolos. São muitos deuses que a Igreja Católica Apostólica Romana chama de santo. É santo de tudo, né? Santo do dia não sei o quê, santo não sei o quê. Perceba as festas do calendário gregoriano pagão. É tudo pagão aqui na nossa terra, em Jerusalém. É tudo paganismo. O calendário, os dias da semana, as festas, os feriados, é tudo pagão. Tudo pagão. Então, o que é que acontece? Isso vem de lá de trás. Então, esse povo de Israel, alguns, como eu citei, tribo de Dan e outros que se traíram o povo de Israel. E aí, o que é que acontece? Eles começam a vender e trocar o seu povo por vinho, por prostitutas, por, enfim, como é que fala? Ouro, prata.
E quem foi os primeiros escravagistas no mundo? Foi o povo árabe, os ismaelitas. Eles são os primeiros escravagistas. Então, a escravidão começa com o povo árabe, com os ismaelitas. Tanto é que na Bíblia você vê, Josué ele foi vendido para quem? José, Yahussef. Ele é vendido para quem? Os irmãos vendem Yahussef para quem? Para os ismaelitas, que eram escravagistas. Então foram os primeiros escravagistas humanos, que é a descendência de Edom, ou seja, Esaú, irmão de Jacó, que perdeu a primogenitura. Então, Nabucodonosor, ele vem do povo árabe, ele vem daquela região arábica ali, tá ligado? Não precisa a gente ficar se quebrando aqui para saber, porque hoje o nosso mapa é muita mistura no nosso mapa. Eles criaram muitas cidades, eles dividiram muitas fronteiras, eles fatiaram os continentes. A gente não precisa ficar se prendendo a detalhes, a estado, cidade, tá ligado? País. Senão a gente se perde. E a gente não vai encontrar a verdade pela letra, porque a letra mata. A gente tem que ir pelo espírito, ó, pela consciência e pelo que está queimando aqui dentro do coração. E pelo que a gente está vendo. É pelo espírito, meu irmão. O justo viverá pela fé. O que é que o fariseu faz? Ele vai ouvir isso aqui, ele vai ficar procurando livros e mais livros, documentários, não sei o que, vai chegar, ô irmão, você tá maluco. Aí a salvação, a graça não chega por uma criatura dessa. Porque não tem o espírito. Ó, não tem o espírito. Não tem a sede e fome de justiça, não tem discernimento, não tem consciência, não tem senso crítico, não tem raciocínio lógico. Uma pessoa incauta, morna. Então, o Nabucodonosor, então, o primeiro império, escraviza, então, como Isaías, Jeremias e Imiarro, Jeremias, né? Isaías e Yashayahu, Ezequiel, enfim, os nomes hebraicos, né? Nossos irmãos. Daniel, todos eles já falavam disso, dessa época. Eles sofreram isso, na verdade, eles viveram aquele tempo. E tinham os outros profetas pequenos, né? Ageu, Amós, Oséias, Malaquias, Zacarias, Num, todos os outros lá. Jonas. Enfim. Então, assim, é nessa época. Então, os árabes são os primeiros escravagistas de hoje. As 10 tribos, mas eu estou falando para a gente entender, as 12 tribos, só para a gente entender como são as características ancestrais. Para a gente entender que são as tribos. Então, o Nabucodonosor dessa terra, ok? Dessa terra. América, África, eles chamam de hoje, né? Quando ele rouba, ou escraviza, destrói tudo de Jerusalém, o que é que acontece? Ele rouba os escritos de Salomão, a Torá, enfim. E aí daí que começa a nossa história da Torá e para a mão dos sistema político dos tirantes. Caiu aqui. Tem que devagar para eles não lerem as palavras que eu estou falando e não bloquear o trabalho. Então, esse sistema que está tentando gravar aqui a live, eles pegaram, então, o conhecimento do hebreu israelita, porque hebreu vem de quê? Nômade,
Então, assim, é de Abraão que vem aí esse significado, né? De nômade. Além do Jordão, que é um povo peregrino. As pessoas verdadeiramente de justiça, começa a estudar em verdade bíblica, enquanto há tempo, enquanto pode. Porque quando vinha um apagão, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Eles já estão censurando, irmãos. A censura já é uma realidade. A censura já é uma realidade. Eles tentam nos calar. Enfim. Então, estes tirânicos tiveram da lei. Então, é a história dos hebreus israelitas. Hebreus israelitas. Então, essa história dos hebreus israelitas. Nabucodonosor, que representa a